Vamos abrir nossas Bíblias na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 11. São dois textos. Primeira Coríntios 11. Verso 28. 1 Coríntios 11. Gisele, pega o microfone aqui, por favor. 1 Coríntios 11, verso 28. Vai ser do 28 a 34. Está aqui, ou então leia lá, como você quiser. 1 Coríntios 11, primeira carta de Paulo aos Coríntios 11, de 28 a 34. Pode fazer a leitura. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. Porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Por causa disso, há entre vós muitos fracos e doentes e muitos que dormem. Porque se nós nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando somos julgados, somos repreendidos pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Portanto, meus irmãos, quando vos ajuntais para comer, esperais uns pelos outros. Mas se algum tiver fome, coma em casa, para que não vos ajunteis para a condenação. Quanto às demais coisas, ordená-las-ei quando for. Mateus 12, de 33 a 36. Evangelho do nosso Jesus Cristo, como relatou Mateus 12, 33 a 36. Ou fazei a árvore boa e o seu fruto bom, ou fazei a árvore má e o seu fruto mau, porque pelo fruto se conhece a árvore. Raça de víboras, como podeis vós dizer coisas boas sendo maus? Pois do que há em abundância no coração, disso fala a boca. O homem bom tira boas coisas do bom tesouro do seu coração, e o homem mau do mau tesouro tira coisas más. Mas eu vos digo que de toda a palavra ociosa que os homens disserem, hão de dar conta no dia do juízo, porque das tuas palavras serás justificado, e por tuas palavras serás condenado. Amém. Deus, fala ao nosso coração nessa manhã de ceia do Senhor, onde nos aproximamos dessa tua mesa, que é nossa também. Em nome de Jesus, assim te pedimos. Amém. Irmãos, a gente recebeu a instrução do apóstolo Paulo na Santa Ceia. Examine-se, pois, o homem a si mesmo. Examine-se, pois, o homem a si mesmo e coma. Mas eu fico me perguntando, como a gente pode examinar uma coisa que não conhece? Uma coisa é necessária a gente fazer. Se a gente pretende examinar, a gente deve conhecer. Porque um dos grandes problemas que a gente tem nessa vida é que a gente não conhece a si mesmo. E quando a gente não se conhece, a gente tem mais dificuldade de se avaliar, tem mais dificuldade de examinar-se. A ceia do Senhor nos lembra algumas coisas. Esse texto, o contexto do texto que a Gisele leu, do primeiro, tinha a ver com ágape, do encontro para os irmãos, entre os irmãos. A ceia nos lembra que nós somos irmãos.
E a ceia nos lembra que nós temos vínculos de misericórdia. Nós somos irmãos por um vínculo de misericórdia. Então, a ceia será sempre uma oportunidade de aprendizagem. Então, queria te fazer uma proposta. Você está em casa agora, está assistindo o culto, e você vai perguntar assim mesmo: o que eu vou aprender hoje na ceia? Hoje eu vou tomar a Santa Ceia. O que eu vou aprender hoje na ceia? A ceia me faz pensar nos porquês das minhas ações e nos meus frutos. Mas a ceia também faz a gente pensar nos porquês da ação do outro e nos seus frutos. Mas eu não examino o outro para julgar o outro. Eu examino o outro para entender o outro. Eu examino o outro para entender as razões do outro. Mas eu examino a minha vida para entender o porquê dos meus frutos. Ela estava em casa e lembrou do pé de romã que havia na casa da mãe dela. Havia outras árvores, outras plantas na casa da mãe dela. Mas havia uma romã que sempre, quando florescia e quando os frutos chegavam, já vinha com o fruto estragado. Às vezes o fruto ainda estava bem pequeno, mas quando você cortava o fruto estava estragado. Aí ela chegou à conclusão que não era o solo, porque as outras plantas estavam bem naquele solo. Ela chegou à conclusão que não era o atraso na colheita. Aqueles frutos, na verdade, denunciavam aquela planta. Quando a palavra diz que pelos frutos nós seremos conhecidos, ela nos dá a oportunidade de nós pensarmos nos frutos que temos produzido. A ceia me faz tomar decisão correta e de alguma maneira ter direção correta. Por quê? Porque ao passar por esse momento de avaliar a minha vida, ao passar por esse momento de avaliar as minhas escolhas, eu termino me conhecendo mais. Então a ceia é uma chance de explicar para a gente que nós somos o que produzimos, nós somos o que realizamos, e aonde a nossa identidade é formada. Ela estava atrasada para viajar. Ela era uma freira, estava vestida de freira, e ela não havia chegado atrasada porque queria. Tinha acontecido um acidente no meio do caminho, e quando ela estava próxima ao guichê, um grupo de meninas conversava alegremente. As meninas tinham 16, 17 anos, só que bem na frente de onde ela deveria acessar. Ela, com a sua mala, pediu licença a primeira vez, licença a segunda vez. Na terceira vez que ela pediu licença, não foi ouvida, porque as meninas conversavam e riam. Ela decidiu passar no espaço que havia entre elas, e quando ela fez isso, ela esbarrou na mochila da garota. A garota tomou um susto quando viu aquela pessoa esbarrando na mochila dela. E olhou para ela já estava de costas nessa hora, e falou assim: nossa, como foi mal educada. Aquilo subiu dentro dela uma chateação tremenda, porque ela se questionou. Eu poderia
ter virado para trás e ter me desculpado. Eu fico triste porque ela me interpretou e completou com a frase: ainda é freira. Ainda é freira. Aquilo fez mal para o coração dela. Eu vou voltar nessa história. A gente precisa, irmãos, de clareza dos frutos que nós carregamos. A oportunidade que a ceia nos dá é entender quem somos e que frutos carregamos. Uma outra história que me veio à mente era de uma farmacêutica que dava os produtos, dava os medicamentos para quem vinha com receita e ela percebia que não tinha condição de pagar. Só que muitas vezes ela foi enganada, porque tem gente que se aproveitava disso. No dia do enterro dessa farmacêutica, as filhas dela fizeram um comentário, disseram assim: muita gente chegava e agradecia ela, agradecia as filhas pela mãe pela mãe que elas tiveram na vida, pelo presente que Deus tinha dado. Aí as meninas olharam uma para a outra e falaram assim: foi preciso a mamãe morrer para que a gente conhecesse melhor a mamãe. A mamãe passou a vida semeando boas sementes. Pegaram essas ilustrações? Agora eu vou te perguntar uma coisa. O texto diz: tiram coisas boas de um coração bondoso, tiram coisas ruins de um coração ruim. Preste atenção. Como eu vou tirar coisas boas de um coração que eu alimento com coisas ruins? Como eu vou tirar coisas boas de um coração que eu alimento com coisas ruins? Então eu fiz toda essa introdução, contei historinhas para te fazer essa pergunta. O texto diz: tiram coisas boas de um coração bondoso, tiram coisas ruins de um coração ruim. O leite azeda muitas vezes pelo recipiente, o leite azeda muitas vezes pela panela que ele está. Nós temos bons motivos para examinar a nossa vida antes de tomarmos a nossa ceia. Por quê? Porque como eu vou tirar coisas boas de um coração que eu alimento de maneira errada? Como eu vou tirar decisões, como eu vou tirar direção, como eu vou tirar conselho para os meus filhos de um coração que eu alimento de maneira errada? De um coração que eu tenho feito de maneira criativa, eu tenho alimentado de maneira errada. A ceia do Senhor nos dá alguns conselhos. Tire um tempo para os verdadeiros valores. Tire um tempo para alimentar o coração com os verdadeiros valores. A gente tira o tempo para ler a notícia. A gente tira um tempo para olhar a internet. A gente tira um tempo para ver filme. A gente tira um tempo para a profissão. Tira um tempo para a oração. Tira um tempo para a leitura da palavra. Porque eu não tenho como tirar coisas boas de um coração que foi alimentado por coisas ruins. Escolhas, direção e conselhos. Essas coisas, no fundo, terminam vindo do coração que leu a palavra e de um coração que ouviu a palavra. Mas não se iluda que essas coisas não pulam da Bíblia. Do tipo: Rosane, você deve comprar a casa. Rosane, você não deve comprar a casa. Não adianta. Não adianta, porque isso aí a gente já tentou explicar que essas coisas não funcionam. Eu respeito absolutamente quem pensar diferente, que pode abrir a Bíblia
e a Bíblia vai falar direto com você. Eu respeito. Eu particularmente entendo que a Bíblia é interpretada a partir dos seus contextos e não dos versículos isolados. Então, se eu não vou tirar de dentro da Bíblia, compra o apartamento, pede demissão. Como eu não vou encontrar na Bíblia, pede demissão. Da onde isso virá? Da onde os conselhos para a minha vida virão? Da onde as decisões para a minha vida virão? Da onde as direções para a minha vida virão? Virão do coração. Virão da nossa consciência. Virá lá de dentro. Mas como eu vou tirar coisas boas de um coração que foi alimentado com coisas ruins? Aí Paulo diz: examine-se, pois, o homem a si mesmo. Então, o primeiro conselho é: tire um tempo para os verdadeiros valores. Esse é o primeiro conselho. O segundo conselho: quando você estiver cara a cara com o espelho, e você encontrar com aquilo que te causou o mal, e você encontrar com aquilo que você causou o mal, enfrente, nomeie, não acumule coisas, nem em si e nem nas pessoas. Vamos lá, você está de frente para o espelho. Quando você estiver de frente para o espelho, diante das coisas que te causaram, que te fizeram mal, quando estiver diante do espelho e se lembrar das coisas que você causou mal, não acumule coisas em si e não acumule coisas no outro, porque pessoas maduras olham e falam para si mesmo: eu errei. Olham para si mesmo e falam: ele errou, mas eu o amo. Eu errei. Ele errou, mas eu o amo. E vocês lembram qual foi o conceito de perdão que eu trouxe? O conceito de perdão é conseguir arcar com prejuízo. Pegou isso, Miriam? A capacidade de conseguir arcar com prejuízo. Não é a capacidade de resolver. Olha o que eu estou dizendo, o que é perdão. Perdão não é capacidade de resolver. Capacidade de arcar com prejuízo. A capacidade de ter a certeza absoluta que acertou, a certeza absoluta que o outro feriu, mas eu vou arcar com prejuízo. Não sei se você já passou por batida de carro. Tem vezes nas batidas de carro que a nossa intenção a vontade é pegar e levar todo mundo para a delegacia. Ou então segurar no colarinho do cara e falar assim: cara, tu poderia ter morrido e poderia ter matado a gente, minha família está no carro. Mas existem batidas no carro que você pega e olha para a batida e diz assim: eu vou ficar com prejuízo. Já aconteceu isso na sua vida? Então eu preciso que você entenda o que é perdão. Perdão é a capacidade de entender-se certo e arcar com prejuízo, e decidir ficar com prejuízo. As pessoas maduras, elas admitem que erraram. As pessoas maduras, elas olham para o erro do outro e dizem: ele errou, mas eu amo. As pessoas maduras dizem: eu decidi perdoar, porque eu decidi arcar com prejuízo. Então, quando eu falei da freira, quando ela entrou no avião, uma voz dizia no ouvido dela:
Você estava certa, mas precisava disso. Você estava certa, mas precisava disso. Que a voz repita dentro da gente e nos faça entender que virar com o carrinho e pedir desculpas não faria ela perder o voo. Entendeu o que eu falei? Ela estava carregando a mala, as garotas não paravam de falar. Ela pediu 3 vezes desculpa, ela pediu 3 vezes licença. Mas a voz dizia para ela: pedir desculpas não te faria perder o voo. Virar para trás e falar assim: minha filha, desculpe, desculpe. E continuar. Eu estou apontando para questões familiares que são importantes para a sua vida. Questões que você tem que fazer e tem que refletir. Por isso que, sabe o que significa examine-se, pois, o homem a si mesmo? Significa para pensar. Agora é a hora de refletir, para pensar. O que você vai viver aqui agora? Examinar a si mesmo significa refletir e ouvir a voz de Deus dizendo para nós: pedir desculpas não te faria perder o voo. Bota isso na cabeça. Resgata as relações familiares. Outro conselho: não gaste energia convencendo os outros da bondade que você não tem. Presta atenção nisso. Não gaste energia convencendo os outros da bondade que você não tem. Vocês que são ratos de internet já devem ter visto o pastor que estava numa live. Não sei se você viu essa, Marcelo. O pastor estava numa live e, sem saber que ele estava sendo filmado ainda, que já estava no ar, ele vira para a mulher e fala assim: ajeita! Mas que imbecil, não consegue fazer nada direito. Pelo amor de Deus, ajeita! Aí a gente vê quando a mulher coloca o celular certo no lugar, e aí ele fala: amados irmãos, esse é recado para os pastores, mas é um recado para você também. Não gaste energia convencendo outros de uma bondade que você não tem. Esse não é você no dia a dia? Não gaste energia convencendo os outros de uma espiritualidade que você não tem. É feio. Esse não é você no dia a dia. Examinar-se a si mesmo é se fazer pergunta: como é que eu gasto a minha energia? Porque às vezes eu gasto o que aquela criança disse, na hora do almoço. Eu queria tanto ver o pastor. Eu queria tanto que o pastor fosse meu pai. Aí a mãe diz: mas o pastor é seu pai. Você é filha do pastor. Aí a garota respondeu: não é não. São pessoas diferentes. A pessoa que está lá à frente é diferente da pessoa que almoça comigo. Não gaste energia convencendo os outros de uma bondade que você não tem. Mude. Mas para que eu mude, eu preciso examinar. Mas para eu me examinar, eu preciso me conhecer. Examinar a si mesmo significa trazer um coração cativo
que pergunte para ele mesmo: como eu me sinto? Examinar-se a si mesmo exige de mim uma pergunta: por que toda essa agitação dentro de mim? Examinar a si mesmo pergunta: por que essa raiva dentro de mim? Examinar a si mesmo tem que trazer a exigência de eu refletir sobre o tempo das causas e das coisas. Examinar a si mesmo tem a ver com descobrir o tempo das causas e o tempo das coisas. Examinar a si mesmo é fazer para si mesmo a pergunta: eu dou tempo para curar as minhas feridas da alma? Examinar-me a si mesmo é me perguntar que assuntos eu tenho pendente dentro de mim para resolver. Examinar a si mesmo é perguntar-me que recurso eu disponho para me sentir em paz. Que recursos eu disponho para me sentir em paz. Examinar-se a si mesmo é se perguntar: de que atitudes eu me arrependo? Examinar-se a si mesmo é se perguntar, essa é uma pergunta boa e difícil, hein? Segura agora: com que frequência eu estrago as coisas? Com que frequência eu estrago as coisas? Com que frequência eu repito os mesmos erros? Examinar a si mesmo é eu me perguntar: com que grau de misericórdia eu trato os pecados dos outros? Com que grau de misericórdia eu trato os pecados dos outros? Vamos voltar para Romã? Aquela árvore estava programada biologicamente. Não sei se ela carregava um fungo, não sei se ela carregava informação genética, não sei o que havia com ela, mas fato é que ela estava programada para dar sempre romãs estragadas. E o convite que a Santa Ceia está me fazendo nessa manhã é: dê frutos novos. Dê frutos novos, porque pelos frutos nós conhecemos a árvore. Dê frutos novos, porque pelo fruto nós conhecemos a árvore. Sabe que eu estou cansado de a gente chegar para a Santa Ceia e a Santa Ceia ser para nós um ritual de repetição. Essa frase: examine-se, pois, o homem a si mesmo, a gente já muitas vezes já botou no automático. A gente já botou no automático, e eu duvido que você tenha se feito essas perguntas. Eu duvido que antes da ceia você tenha se visitado e feito essas perguntas. Com que grau de misericórdia eu trato os pecados dos outros? Você teve oportunidade de ouvir essa reflexão nessa manhã. Então, guarde essa frase: pedir desculpas não vai fazer com que você perca o voo. Pedir desculpas não vai fazer com que você perca o voo. Quais são as coisas hoje
que tem enchido a minha paciência? Quais coisas hoje que tem feito mexer com a minha tranquilidade? Sabe como é que o apóstolo Paulo responde essa sua pergunta? Te dando uma ordem: examine-se, pois, o homem a si mesmo. Está na hora de parar para se examinar. Palavra do Senhor.